Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o grande casamento. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 19, vou ler do versículo 6 ao 9. Dizem assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. 2 de dezembro de 2024, segunda-feira. Aproveito e desejo a todos vocês uma semana ricamente abençoada, com saúde e proteção de Deus. Maravilhoso Pai, Deus bendito, Deus santo, eu estou em oração por tua infinita misericórdia. Somos falhos, todos nós, toda a humanidade. Carecemos do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. Ouve, Senhor, por misericórdia, essa humilde oração e também destes que estão orando comigo, Pai. Dá vitória a cada um, a família dessas pessoas que me ouvem, a minha família, minha vida, essa nossa missão. Deus, continua abençoando a tua igreja, despertando o teu povo. Abençoa todas as nações. Pai, revela o teu grande poder, porque nós precisamos de que o Senhor mostre, Senhor, para toda a humanidade que tu és Deus. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema, para a palavra do dia, dizendo o grande casamento. E aproveitei o texto base bíblico que eu escolhi, aqui no livro de Apocalipse, Revelação de João, capítulo 19, versículos do 6 ao 9. E a gente sabe que a igreja do Senhor, ela é vista, ela é tratada na Bíblia como sendo a noiva de Cristo. É claro que isso é uma metáfora que se baseia em uma série de versículos que a gente vê no Novo e também no Antigo Testamento. Somente no Antigo Testamento, já que a Bíblia, todos nós sabemos que é cristocêntrica, o centro da Bíblia é Jesus Cristo, só no Antigo Testamento Jesus foi mencionado 333 vezes, profecias, relacionadas a Jesus. Então essa metáfora aqui, de comparar a união de Cristo e a igreja, é como se fosse para nós entendermos de uma forma clara a união entre um marido e uma esposa. Então a Bíblia fala, dá uma ideia para nós de que a igreja é a noiva de Cristo
E a gente pode ver essa informação na Bíblia em vários textos bíblicos, né? Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, aqui mesmo nesse que eu estou lendo, texto base em Apocalipse, capítulo 19. Também a Bíblia descreve a Nova Jerusalém, uma cidade celestial, como sendo adornada como uma noiva. Isso significa que a cidade será radiante e os seus habitantes serão tão puros, serão, tão especiais, que estão nessa condição. Então, para nós que estamos aqui como sendo noiva de Cristo, precisamos entender que ser a noiva de Cristo significa a gente guardar com muita alegria, com muito prazer, com dedicação, a união que está por vir, que é a união eterna com Cristo Jesus. E aqui nesse texto base que eu li, João vê, este evento grande, que eu dei o título como o tema de hoje, o grande casamento, porque João vê as bodas do Cordeiro. Todos nós sabemos que bodas significa festa. E nesse sentido aqui, as bodas aqui representam o casamento, tanto da noiva de Cristo com Cristo. Já disse que é uma metáfora, João escuta uma voz grande, uma voz de grande multidão, e ele, veja como é interessante, ele diz, foi uma voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, uma voz de grandes trovões. Ele faz essa comparação. Então, só aqui eu observo o temor que a humanidade deve ter em ouvir a voz de Deus. Tem tanta gente que despreza a voz de Deus. E Deus está falando. Aliás, diga-se de passagem que nesses últimos dias, todos nós estamos cientes, todo mundo tem acesso à informação, está sabendo, está percebendo que estamos vivendo uma época muito decisiva para a humanidade. Uma época em que muitas coisas estão mudando e vão mudar de uma forma muito rápida, muito depressa. Inclusive 2025. Não sou eu que estou dizendo apenas eu, mas muita gente que tem tido comunhão com Deus, Deus tem mostrado, vai ser um ano difícil, vai ser um ano em que a igreja vai precisar muito de ter comunhão com Deus através da oração, quem puder fazer jejuns também, enfim, porque vai ser uma época muito difícil. Eu acredito que será o início de uma época que não vai ter mais retorno. Não pense que esse mundo vai mudar para melhor. Pelo contrário, vai piorar. Eu já digo isso, Eu lembro-me agora de uma vez que o Senhor, por misericórdia, me deu a oportunidade. A irmã Suzana deve estar me ouvindo, Pai do Senhor, irmã Suzana, no lugar chamado Oricuri, onde o meu saudoso pai foi pastor lá. Irmã Rudinha, minha mãe, que está ouvindo também, lembra-se disso. E Deus me usava ali naquele momento para dizer coisas que eu nem sabia, claro, com certeza, que está acontecendo hoje, ou que estão acontecendo hoje, e eu dizia naquele momento, vai ficar mais difícil ainda, vai piorar. Eu dizia, isso já faz mais de 20 anos. Então, a gente precisa entender que não é uma simples mudança por causa de política, não. É confirmação do que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Pessoal, me desculpe que houve um problema aqui, viu? Esse barulho externo que vocês ouviram foi exatamente o meu gato, tá? E está aqui querendo me atrapalhar. Mas vamos seguindo. Então não é somente uma questão geopolítica, um movimento, não.
que são forças espirituais das trevas lutando com os anjos de Deus, as forças espirituais divinas. Então, o retrato é esse. Por isso que é importante você, a senhora, o senhor, estarem na condição de noiva de Cristo, de igreja. Diz aqui, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A gente tem essa promessa. Aqui a gente pode ver essa questão em dois momentos. Não tem um tempo para discutir essa questão, em dois momentos. Mas eu quero deixar enfatizado que se nós permanecermos firmes, fiéis, guardando a nossa fé, obedecendo a palavra de Deus, nós seremos, sim, a noiva de Cristo, que receberemos umas vestes como linho fino, puro e resplandecente. E ele diz aqui, João, que o linho fino, eles representam, ou ele, o linho fino, representa as justiças dos santos. E aqui ele diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, a festa das bodas do Cordeiro. Aí disse mais o Senhor para João: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando eu falei de noiva, simplesmente noiva de Cristo, que eu estou falando aqui, eu me lembrei daquela parábola que Jesus ele deixou para nós também, para todos naquele momento presente que ele estava dando aquela mensagem, aquele sermão, inclusive profético, mas também para nós hoje. Mateus capítulo 25, versículo, acho que vou ler aqui, versículo 5, vou lendo até ver onde a gente pode ir por causa do tempo. Diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui Jesus está falando sobre as 10 virgens, 5 delas prudentes, as demais, as outras 5, elas eram insanas. Aqui é tratado como loucas, não no sentido de loucura, de problema mental, mas assim, de serem desapercebidas e irresponsáveis. Aí veja que no versículo que eu li agora, todas, tanto as que estavam, vamos dizer assim, com o seu azeite nas lâmpadas, como aquelas outras 5 que estavam sem os seus azeites nas suas lâmpadas. Todas as 10 dormiram. E eu fico imaginando, até a noiva de Cristo, aquela que vai subir, no momento em que o noivo chegar, vai estar numa condição quase que inconsciente espiritualmente, porque o sono deixa a gente sem estar consciente das coisas que estão acontecendo. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo a gente em estado de, dormência espiritual, se nós estivermos guardando a palavra dele, a gente vai subir por misericórdia. Ele diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Aqui a gente já está entendendo, todos entendem que aqui se refere às virgens prudentes, e as loucas, as prudentes, a igreja invisível, a igreja que vai ser arrebatada, e as loucas, não só a igreja que está hoje vivendo uma forma fora os planos da palavra de Deus, como as pessoas que não querem nada com Jesus. Então, a meia-noite na Bíblia, no sentido figurado, significa momento de dificuldade. Nós estamos vivendo momentos terríveis e eu até posso dizer, a risco próprio, de que nós estamos já vivendo o princípio de dores.
né? E como disse, 2025, não estou dizendo isso para espantar ninguém, estou dizendo isso para a gente orar mais, buscar mais ao Senhor Jesus, né? E se alegrar, porque está bem próximo à sua vinda. É motivo de alegria, né? Nesse sentido, para os salvos. Aí diz que quando ouviram, né, o clamor, aí vem o esposo, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Todas se levantaram, né? Todas as 10 estavam adormecidas. Mas as prudentes estavam preparadas para aquele momento. Aí as prudentes responderam: não seja caso que nos falte nós e a vós. Vai vocês comprar, né? Ide aos que o vendem e comprai para vós. E quando elas foram fazer isso, e comprar, buscar ajuda, ou seja, reconciliar-se, tentar reconciliar com Deus, em outras palavras, né? Aí o esposo chegou e as que estavam preparadas, diz o texto, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que porta é essa? Essa porta está aberta hoje. É a porta da graça. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas isso um dia vai deixar de estar à disposição da humanidade aqui na Terra. Vai ser exatamente no momento em que a noiva de Cristo sair daqui, ser arrebatada. Essas 5 prudentes, né, virgens aqui, representando a igreja do Senhor. E aí elas começaram a clamar. Vai acontecer isso, principalmente muitos desviados, muitos crentes desmantelados, que Deus tenha misericórdia de nós. Você desviado, você afastado, afastada, volte para Jesus. Jesus está chegando. Essas pessoas que ficaram vão dizer assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ou seja, dá-nos outra oportunidade. Mas a graça já saiu daqui. A dispensação da graça acabou, é outra dispensação. Aí veja o que é que o noivo vai responder, o que Jesus vai dizer para quem ficar. Em verdade vos digo que vos não conheço. Eita, palavra dura. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e possamos estar sempre prontos para o arrebatamento da igreja daqui a pouco. Desculpe o áudio, hoje foi longa a mensagem, mas que Deus vos abençoe e agradeço a todos que ouviram, ou aquele ou aquela que ouviu até agora. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.